Então acho que o Brasil hoje, eu acho que ele precisa de um freio de arrumação, ele precisa de uma ruptura, em relação ao modelo que a gente está hoje, para que a gente possa voltar a caminhar por um caminho, do bem, né, um caminho onde, um caminho de virtude, um caminho onde as coisas possam, evoluir e ser feitas, né, com a máxima transparência, com uma construção, onde a gente consegue enxergar, né, o uso do dinheiro público, a aplicação do dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos indo para o lugar certo, a a evolução do país do ponto de vista econômico, a disciplina, né, do ponto de vista, fiscal, porque só cuida das pessoas quem cuida das contas. E agora eu vou retomar o Edu, investidor do mercado. E a gente aguenta até 2030, olhando para a situação que a gente está no Brasil hoje de endividamento, as políticas adotadas, uma crise de crédito que está batendo na porta, né, a ver pelos resultados que os bancos divulgaram no segundo trimestre. Como é que a gente chega até 2030 desse jeito? Bom, países não desaparecem, né. Eu acho que o Brasil não vai desaparecer. O Brasil Uhum. continua sendo um país com 220 milhões de pessoas, continua sendo uma economia, relevante, diversificada, que é diferente de economias, né, que eram muito concentradas, por exemplo, a Venezuela, muito concentrada em petróleo. O Brasil é uma economia diversificada, quer dizer, tem um contexto um pouco mais aberto, mas eu acho que a gente tá matriculando uma conta que a gente vai ter que enfrentar. Que Acho que a grande novidade desse ano é que, até pelo cenário de juro mais prolongado, né, de juros altíssimos, juros reais altíssimos, né, mais prolongado, é que a gente começou a ver, muita companhia relevante no Brasil ficando pelo caminho, talvez numa ordem de magnitude que a gente não via desde os anos 80, né. Então você tem uma quantidade, isso já dentro da nova lei das RJs, que eu acho que também viabiliza, né, viabiliza um caminho de transição talvez um pouco mais suave para essas companhias, mas assim, hoje, esse ano, a gente tem nomes, né, de companhias icônicas, né, da trajetória empresarial brasileira, ficando pelo caminho. Acho que isso, assim, se a gente está vendo isso, num nível de tamanho e escala, enorme, você imagina o que está acontecendo na companhia pequena e na companhia média brasileira. E assim, na minha opinião, o maior fator de distribuição de renda e crescimento econômico desse país chama-se taxa de juros. E essa é uma questão fundamental que a gente precisa, enfrentar. Não tem condição do nosso país prosperar com esse regime de taxa de juros que a gente vive atualmente, com a expansão do gasto público como a gente tem visto atualmente. Então, eh, aqui eu acho que, assim, sendo absolutamente, eh, pragmático e diretivo, a gente precisa ter uma política fiscal que permita o arrefecimento, né, da taxa de juros, e para que a gente possa voltar a originar, né, uma economia com mínimo de sustentação em crédito, reduzir, a pressão que as companhias estão sofrendo hoje, né, com nível de alavancagem, né. Se pensar nível de alavancagem de uma companhia fora do Brasil, pode ir, dependendo do modelo de negócio, 3 vezes e meia, 4 vezes. Uma companhia hoje no Brasil, mais de 2 vezes EBITDA alavancada, não para de pé, né. Hum. Então a gente está com um problema estrutural, e eu acho que o crédito também, a taxa de juros, ela tem um segundo incentivo, ela alimenta um segundo elemento que é muito importante, que é o fomento da classe de alternativos, que é sair, né, a turma sair, da Selic, da NTN-B, e buscar uma diversificação em risco, permite a retomada do mercado de capitais, que a gente está completamente fechado, né, para novas emissões há 4 anos. Então, assim, é muito importante que esse mercado retome, mas para isso, assim, a gente precisa ver a curva de juros, ir para um lugar descendente e, se possível, o mais rápido possível. Não, é porque a gente vê pelos políticos, até os discursos recentes, né? Porque, pelo menos aqui pegando a gestão essa última gestão do Lula, né? A gente tinha muitos políticos que criticavam Sim. abertamente a política do Banco Central, né? Que a gente até brincava aqui no mercado que tem a ata do Copom e a ata da Glaze, né? Que era o que a Glaze falava no Twitter depois da reunião do Copom. É. E a gente vê outras ideias econômicas ali que não têm avançado. O mercado financeiro, a gente tem ouvido aqui semanalmente, quando a gente conversa com as pessoas, uma série de demandas, né? De melhorias econômicas, de estabilidade, de segurança jurídica. Como, como você encontra, ou como você acredita que a gente pode construir uma ponte entre a política e o mercado
para qualquer que seja o governo que vai chegar, se for um Lula 4 ou um Flávio 1, para que essas demandas consigam encontrar eco na política, mas também na sociedade, para romper esse nós contra eles de que o mercado é um vilão e está sempre contra o povo e a política está ali no meio tentando de um lado equilibrar para um lado, do outro equilibrar para o outro. Como que a gente chega nesses pontos de consenso? Perfeito. Acho que é uma boa pergunta e a gente tem que levar em consideração um pouco da história recente. O Brasil era um mercado pouco bancarizado, de concentração bancária enorme, com um interlocutor definido que era a Febraban, né? Hoje você tem um ecossistema muito maior, que eventualmente não está sob esse guarda-chuva. Então, uma parte do mercado fica muito distante da interlocução, porque a Febraban sempre fez uma interlocução, seja com o Ministério da Fazenda, seja com o Banco Central, seja com o Executivo. Acho que aí precisa pensar quais são, né, dessa mudança hoje que a gente teve, né, de organização econômica do Brasil, como é que isso se ajusta. E o mesmo se aplica à Fiesp, né, pensando aqui em São Paulo. A Fiesp era uma voz importantíssima. Numa época em que o Brasil era um país onde 1/3 do PIB era industrial. Não é mais essa a realidade. Hoje o país é um país de serviços. Então, a questão, né, de aonde essa voz ela se dá, o setor de serviços tem uma voz completamente fragmentada. Você tem, né, associações que conversam, né, que dialogam com a classe política, com o governo, mas tem setor de saúde, setor de varejo, setor de shopping, setor de... Então, eu acho que assim, talvez tenha uma oportunidade aí, talvez da gente reconfigurar um pouco a interlocução entre setor produtivo e e a política. E hoje ela não está feita, né? Onde ela está feita? Nesses fóruns, que são fóruns, né, que muitas vezes as pessoas até questionam. Os fóruns que acontecem alguns no exterior, outros no Brasil, mas que acabam sendo fóruns de interesses individuais. Então, acho que a gente precisa se reorganizar, na minha opinião, ao redor disso e construir um organismo, né, uma instituição que permita a discussão com legitimidade de um lado, mas que leve o debate para um outro lugar, porque hoje o debate está completamente paroquial. É o meu interesse, eu levo o meu interesse específico da minha companhia, ou específico para o meu setor, do meu setor para Brasília, quando na verdade isso faz com que a gente dilua todos esses interesses e a gente não converja para o que é importante de fato para o Brasil. Então acho que essa talvez seja uma reflexão, porque essa articulação, essa interlocução, por conta da mudança econômica, de perfil econômico do Brasil, ela se alterou nos últimos 10 anos e a gente precisa reconfigurar.